Faculdades mentais, razão e imaginação. Essa é a aula 2. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Eu sou Sofia Golfeto, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos falar mais sobre faculdades mentais, teremos outras estreias com esse assunto. E antes de eu começar a nossa aula, eu já vou dar todos os recados que eu preciso. Para aqueles que são mais apressadinhos, podem pular aí talvez uns 2 minutos do vídeo, mas quem age dessa forma está agindo contra as leis do universo. E para quem não conhece as leis do universo, eu tenho uma playlist aqui que eu vou deixar para vocês em algum lugar aqui, tá? No card, na descrição, enfim. O meu pedido sempre é para que você fique até o final do vídeo comigo. Esse padrão aqui de estreia, eu não estou ao vivo, está sendo gravado, eu estarei junto com vocês nos comentários, no bate-papo aí. Obviamente, esse vídeo vai ser mais longo, porque quando eu faço esse tipo de padrão, eu me aprofundo um pouco mais em determinados assuntos, porque quem realmente está com o objetivo de adquirir conhecimento, para que possa, então, aprender, entender o assunto e se melhorar como pessoa e para o universo no seu processo de evolução pessoal, precisa ter conteúdos mais longos. Então existem algumas pessoas que fazem comentários dizendo que o vídeo ficou muito longo, eu não tenho paciência. Aí é uma escolha de cada um, tá? Porque para você poder ser uma pessoa melhor, você precisa se dedicar ao estudo. Não o estudo como na escola, que você tem que passar de ano, não. Aquele estudo que realmente você vai, colocar aqui na sua mente consciente para poder internalizar e mudar suas atitudes através da reprogramação da sua mente subconsciente. Como sempre, eu preparei um texto para vocês, eu vou fazer alguns comentários enquanto isso, Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, lembrá-los que na descrição sempre tem uma série de informação para vocês, tem links para treinamentos que eu sou afiliada, eu sugiro playlists, às vezes eu tenho aí links de pesquisas que eu fiz, então os locais aonde eu fiz essas pesquisas, e hoje eu quero destacar para vocês o treinamento Enea Mind do queridão professor Marcos Trombetta, livro lá que, pessoal, talvez a minha velhinha acabe, tá? Enquanto eu estiver gravando o vídeo para vocês. Mas como eu não me vejo enquanto eu tô gravando, se ela apagar, tá tudo certo. Então, eu vou deixar o link do treinamento Enea Mind do professor Trombetta aqui, porque ele é um treinamento sensacional que vai aproximar você do seu eu, do entendimento da sua mente, de como nós fazemos uma nova programação de rota na nossa vida. É um conteúdo maravilhoso, são praticamente 50 aulas e você assistindo de novo, você vai conseguir compreender uma série de coisas que muitas vezes outras pessoas falam e você não consegue fazer a ficha cair, tá? Então, e outra coisa, para quem puder curtir, comentar e compartilhar, é interessante, porque muitas vezes eu tenho vídeos aqui com mais de 150 visualizações, sei lá, e a quantidade de like é ínfima. Eu sei que é um padrão das pessoas, eu estou dentro da média do YouTube, mas eu fico me perguntando por que a pessoa assiste um conteúdo como esse, inscrita ou não inscrita, e não tem a contrapartida de deixar o like, ou às vezes até de se inscrever mesmo no canal, Porque nós recebemos do universo aquilo que nós damos. Então, toda produção de conteúdo, para canais sérios, para pessoas que fazem um trabalho legal, dá muito trabalho, gente. É lógico, eu faço com prazer e todas as pessoas, eu acredito que também seja dessa forma, mas a sua contrapartida é uma forma de você estar praticando as leis do universo. Então, se você puder curtir, comentar, compartilhar, com grupos, família, Facebook, aonde você quiser. E agora sim, então, vamos começar aqui o nosso conteúdo falando sobre a razão e a imaginação. Só que antes disso, eu quero citar para vocês a frase de um homem que eu conheci já faz tempo, Conheci não pessoalmente, infelizmente, e essa pessoa escolheu lá atrás, conforme ela foi compreendendo o mundo, estudar
ela escolheu se desenvolver e entendeu muito rapidamente e conseguiu construir a sua vida em cima disso, de que somos nós que criamos a realidade da nossa vida. E essa pessoa foi de encontro a todo um sistema. Depois de alguns anos que passou trabalhando nele, para ele e com ele. Só que, como ele já estudava a consciência, como ele já estava em busca desse processo de evolução pessoal, ele foi abrindo os olhos para a verdadeira verdade, e ele hoje é conhecido praticamente no mundo todo, justamente porque ele bate de frente com uma série de conceitos que foram colocados em nós por conta da nossa saúde e principalmente da nossa alimentação, da nossa nutrição, e ele resolveu botar a boca no trombone. E esta pessoa também, além de falar, ele é médico, ele é nutrólogo, ele é cardiologista, se eu não me engano, ele também estuda e fala sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento. E por conta dele, eu mudei completamente a visão da minha formação, que é a nutrição. Eu trabalhei durante 25 anos como nutricionista. Ninguém deixa de ser aquilo que se formou, ainda mais trabalhando tanto tempo na área, certo? Hoje eu não atuo mais como nutricionista, mas eu sou nutricionista, né? E eu mudei todo o meu conceito, e a partir dos conhecimentos dele, eu comecei a buscar novas informações, novos conhecimentos, e hoje sim eu me considero uma pessoa que tem a cabeça bastante aberta para tudo que tem a ver com a nossa saúde, com a nossa alimentação. E eu tô falando, algumas pessoas aí já devem ter caído a ficha, né, que eu gosto de falar assim, a coisa lá do século passado, mas eu acho legal, que eu tô falando do Dr. Laí Ribeiro, né? Então, eu descobri, né, ele lá atrás, no século passado ainda, e ele falou uma frase que eu tenho certeza que não é bem dele, é uma construção de tudo que ele estudou, ou talvez tenha algum autor que ele estudou que falou exatamente isso, mas eu não sei quem é. E eu ouvi pela primeira vez e essa frase me impactou bastante. É a seguinte: somos seres espirituais vivendo uma experiência no mundo físico. A fonte criadora, o Criador, nos fez a sua imagem e semelhança, o que significa que recebemos dele parte de seu poder. Somos seres pensantes, conscientes, e fazendo uso desse poder, conseguimos co-criar nossa realidade. Inclusive, eu vou deixar um card para vocês aqui com um vídeo que eu fiz aí há alguns dias chamado O Básico da Cocriação, Pensar de Verdade e as Faculdades Mentais, tá? Então, a frase dele, somos seres espirituais vivendo uma experiência no mundo físico, ela é curta, mas se você for parar para pensar de verdade, meditar sobre essa frase, você vai ver que por trás dela existe muito, muito mais coisa. E são todas essas coisas, não é, que eu trago como conteúdo para vocês, que eu estudo através de várias pessoas iluminadas maravilhosas, como por exemplo o professor Marcos Trombetta, como Cris Almeida e como tantos outros aí, né? Não vou ficar aqui citando, mas vocês sabem que eu faço isso e trago para vocês tudo que eu aprendo. Então vamos continuar aqui. E qual a forma que ele, perfeito e presente em tudo que é, nos fez a sua imagem e semelhança? Nos presenteando com o nosso pensamento e mais 6 dons, que são as nossas 6 faculdades mentais. É a forma dele estar em nós, dentro de nós, nos orientando e direcionando o caminho a seguir. E, quando conseguimos sentir e perceber isso, trabalhamos junto com ele. Porém, o ser humano, em sua maioria, nem sabe que isso existe. Aliás, muitos que ouvem isso, especialmente aqueles altamente doutrinados por um ou mais dos tripés do sistema, refutam e até demonizam esses assuntos que falam que somos seres com a capacidade de conexão direta com o Criador sem a necessidade de intermediários. E eu acho que vocês estão me entendendo. Essas pessoas estão vivendo de acordo
com o conjunto de crenças, que são os paradigmas, impostos pelo próprio sistema, e bloqueiam esses conhecimentos em si. Muitos religiosos, por exemplo, chamam isso que eu ensino aqui, né, e tantos outros, de teoria da prosperidade, e dizem que quem a propaga está trabalhando para as trevas. Aí, quando eu ouvi, né, algumas pessoas falando isso, eu fiquei me perguntando, seria eu uma trabalhadora das trevas e não da verdadeira luz? Bom, eu acho que não, né? Na verdade, eu tenho certeza que não. Hoje eu consigo enxergar as coisas de uma forma diferente. E quando eu ouço alguns religiosos falando isso, eu nem me incomodo mais. No início eu me incomodava, eu falava, gente, mas que coisa mais absurda, né? Como que você pode pegar um grupo enorme de pessoas e conseguir programar a mente delas para acreditar que só através de uma religião, seja ela qual for, você consegue se conectar, que você consegue falar com Deus, que você consegue ter esse acesso. São poucos os religiosos que trazem um conhecimento verdadeiro do que é Deus e de como você, sabe, de interpretação, vamos por assim, da Bíblia, que é um dos muitos livros sagrados, né, que existem. Eu, inclusive, a menciono bastante aqui, porque ela é um dos livros mais conhecidos, um dos livros sagrados que foi determinado pelo próprio homem, pelo próprio sistema, que foi escrito pelo homem, enfim, tudo isso, né, mas mais conhecidos que nós temos. E realmente ela traz ensinamentos maravilhosos. Só que quando você pega esses ensinamentos e coloca ele dentro de uma caixinha chamada religião, você está trabalhando para criar crenças nas pessoas, acreditar em céu, inferno, sabe? Essas coisas nos limitam. Então, é nesse ponto que nós precisamos ampliar a nossa mente. Nada contra a pessoa escolher ter uma religião, mas ela precisa compreender que esta religião e as pessoas que ela busca para trabalhar esta religião estejam realmente religando a pessoa com a verdadeira luz. Bom, mas cabe um parênteses aqui, pois muitas pessoas estão fazendo isso mesmo, levando muitas outras pessoas a acreditarem em atalhos, pactos e implantando novas crenças que enganam a mente daqueles que as escutam. Podemos chamar de um falso processo de despertar pessoal e coletivo. É necessário muita sabedoria e discernimento para você não se deixar enganar, e para isso você fará uso de várias faculdades mentais, mas eu destaco aqui a da razão, a primeira que vou apresentar para vocês. Antes, eu quero que prestem atenção nas duas frases a seguir, e eu não vou comentar nada, eu só vou ler as duas frases, tá? A diferença entre as pessoas de sucesso e as fracassadas é que as pessoas de sucesso fazem uso de suas faculdades mentais. E a segunda é do Wallace de Wattons, em A Ciência para Ficar Rico, um livro famosão. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis originárias da substância amorfa. E o que ela é, né, pessoal? É a substância original, a partir da qual todas as outras coisas foram criadas. Então, nós vamos agora falar da razão, mas antes eu vou tomar uma aguinha. Bora lá. Podemos dizer que razão e raciocínio são a mesma coisa. Na filosofia, a razão é o pensamento lógico, a capacidade de formar uma linha de raciocínio embasada em seus conhecimentos. É também a capacidade intelectual que distingue o indivíduo de outros animais. Porque, como eu já falei em vídeos anteriores aqui, hoje nós temos o que é colocado como oficial, que o ser humano é o único ser que existe aqui na Terra, no planeta Terra, que tem a capacidade de pensar, tá?
Razão é o conhecimento definido pela capacidade de discernir entre o bem e o mal, ou entre o verdadeiro e o falso. Ou seja, é a faculdade mental da razão que nos possibilita pensar, questionar e responder. E existem, claro, pessoal, outras definições para razão, como, por exemplo, a razão da matemática, né? Mas aí são várias coisas que tem. Eu trouxe para nós aqui o que se diz que a razão é dentro do contexto que nós estamos conversando, mas você pode fazer uma pesquisa aí e saber quais os outros significados que a palavra razão também tem. Se tudo começa no pensamento, que é a primeira lei universal, como abrir mão de utilizar a razão em nossas vidas? O professor Marcos Trombetta tem uma frase assim: é a capacidade de tecer o raciocínio lógico sem influência da emoção. É usar o cérebro ao invés do coração. E isso significa ser crítico, no sentido de pensar de verdade. E isso está ligado também ao nosso nível de consciência. Vou deixar para vocês mais um card aqui com a primeira aula sobre os 7 níveis de consciência. Foram 2 aulas, tá? Lá vocês acessem a segunda. E vocês lembram o que eu falei na aula 1 desse tema aqui das faculdades mentais? Vivemos em 4 planos aqui na Terra: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então significa que, ao utilizarmos a razão, evitamos cometer erros por ações e atitudes tomadas através do nosso plano emocional, que normalmente, né, pessoal, leva a gente a fazer um monte de besteira na vida, né? Quem aí já não tomou várias decisões, enfiou o pé na jaca mesmo e depois viu que deu tudo errado, né? E se arrependeu. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela emoção em alguma discussão, em algum momento mais acalorado, e aí depois a gente fala, putz, isso não precisava ter acontecido. Então, nesse momento, você precisa trazer à sua mente, ao seu pensamento, a sua faculdade mental da razão, para que você não faça nada que você venha se arrepender depois, você não fale nada que é daquela hora da explosão. Então, isso é quando nós começamos a utilizar as nossas faculdades mentais para viver em harmonia conosco e com os demais. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixado a playlist Imperdíveis, que eu montei essa playlist com vários vídeos interessantes, tem lá as estreias, várias coisas interessantes. Se você se dedicar a estudar o conteúdo que eu estou colocando nessa playlist Imperdíveis, sua mente já vai fazer assim. Bom, com sua capacidade mental da razão bem trabalhada e utilizada, você tem capacidade para conhecer, aprender, planejar, questionar e ponderar sobre tudo, mas, acima de tudo, sobre a sua própria vida, desenhando e criando a sua realidade, o seu ambiente. Bob Proctor explicava que o raciocínio é de onde você extrai pensamentos do éter, dessa substância amorfa. Captamos pensamentos nossos de outras pessoas, pois eles estão flutuando nesse mundo quântico. Afinal, pensamento é energia. Captamos pensamentos, os unimos e criamos uma ideia, uma imagem na mente. Então ele diz: pense, como posso fazer isso? Como posso resolver aquele problema? O que eu posso fazer em relação a isso que está acontecendo? Né? E pessoal, se a gente chega numa ideia, né, e nós não gostamos daquela ideia, nós continuamos a pensar sobre aquilo, até que a gente consegue formar uma imagem, uma ordem naquilo que nós queremos fazer, como nós vamos resolver. Então nós estamos captando esses pensamentos, essas energias, dessa energia que tudo é, que tudo vê, que tudo criou, pois tudo que nós temos aqui, tudo que nós somos, tanto aqui na Terra quanto no universo, veio desta energia primordial, desse Criador que descobriu que tinha uma consciência e a partir de si começou a criar tudo, tá?
Aí eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar muito fácil de vocês entenderem, inclusive a programação mental embutida nas mídias, né? Vocês já pararam para pensar que em todo filme, novela, nossa, em novela então nem se fala, né? Porque dura tempos e tempos, então séries, sempre tem um vilão, tem um malvadão. E o malvadão, ele é o esperto, ele é o cara que leva vantagem em tudo, ele é aquele cara que raciocina. Por mais que ele seja colocado em situações onde ele é questionado, onde as pessoas começam a duvidar dele, o que ele faz? Ele usa a mente dele para pensar, para raciocinar, e ele vai conseguindo sair dos embrólios, claro, né? Quanto mais sai do embrólio, mais embrólio ele causa, isso é natural, porque um vilão está agindo de encontro com as leis do universo e não trabalhando com a lei, né? Então, mas o que se mostra nisso? Que eles colocam o vilão como o cara inteligente, porque você pode ser inteligente, ter raciocínio, utilizar todas as suas faculdades mentais para o bem ou para o mal. É uma escolha sua, isso aí chama livre-arbítrio, né? E como é que eles mostram o pessoal do lado do bem, o bonzinho, né? O coitadinho, que normalmente é pobre, ferrado na vida, e o vilão só quer ferrar, o malvadão, vilão, ricão, né? Ou que quer enricar. Ele só faz mal pro bonzinho, coitadinho. Mostra o bonzinho, coitadinho, como um otário, ele é trouxa. Ele não consegue ter a capacidade de raciocinar, de pensar o que está acontecendo. Ele acredita em todo mundo, estão sempre passando a perna nele. Então vejam, o mauzão, ele é o cara, né? Ele é aquele cara que pensa, que raciocina e normalmente é ricão e ele ataca o pobrezinho, o coitadinho que não pensa, que cai em todas as ciladas. Então, olha essa dicotomia, o rico malvadão, ele tem tudo. Mas o pobrezinho aqui, o coitadinho, ele não tem nada, ele não tem nem a força e a capacidade para pensar. Demora muito tempo, principalmente numa novela, numa série, né? Para que o bonzinho compreenda que ele tem a sua força interior também. Isto é uma programação. E isso está mexendo direto com o nosso subconsciente, nos colocando aquém das nossas possibilidades. No caso, estou falando nós que estamos ali trabalhando para o lado do bem, né? Para que a gente não acredite que nós sejamos capazes. Então, o bonzinho sempre sofre, nossa, passa por todos os problemas, porque o malvadão, esse aí, ele pensa, esse tem raciocínio, e ele engendra a coisa de uma forma que o bonzinho, coitado, cai que nem um trouxa. E a vida não precisa ser assim, mas nós somos programados para acreditar que ela é assim e que os ricão são malvadão. Existem ricões malvadões? Trocentos. Existem pobretões malvadões? Trocentos. Então, não é a condição financeira da pessoa, não é a cor da pessoa, não é a opção sexual da pessoa, não é a nacionalidade da pessoa, não é nada disso que faz a pessoa escolher o que ela quer ser. É o que vai dentro dela, é a essência dela, o eu sou dela, a verdadeira luz que a ilumina. E muitas vezes nós podemos estar andando por caminhos tortos porque nós não nos demos conta de que nós temos a possibilidade de sim começar a plantar coisas melhores em nossa vida a partir de todo esse conhecimento para lá na frente nós colhermos. Pensar de verdade dá trabalho, gasta energia. Pensar é a função mais alta da qual somos capazes. E quando falo isso, lembro do professor Trombeta falando: eu vou parar agora, eu vou ali pensar. Nós só falamos, vou ali fazer isso, vou fazer aquilo, mas ninguém reserva um tempo específico do seu dia para sentar, para se concentrar com essa energia poderosa, para pensar de verdade e captar as ideias do éter, que podemos chamar de matriz divina, do Greg Braden, né? Substância amorfa, mundo quântico, ou seja, o que você quiser, a energia de Deus, não importa. Bob Proctor citava Napoleão Hill,
Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. E ressaltava o raciocínio de Emerson, que dizia que, ao descobrirmos que nosso pensamento causa tudo, entenderíamos que somente nós podemos nos impor limites. Que é a mesma coisa, né? Estão falando a mesma coisa, só que dita de uma forma diferente. E muito provavelmente Napoleon Hill estudou Emerson. E a título de curiosidade, pessoal, Ralph Waldo Emerson foi um famoso escritor, filósofo e poeta estadunidense. Emerson fez seus estudos, é difícil falar essa palavra. Emerson fez seus estudos em Harvard para se tornar, como seu pai, ministro religioso. Foi pastor em Boston, mas interrompeu esta atividade por divergências doutrinárias sobre a Eucaristia. Porque quando você começa a expandir a sua mente, quando você começa a elevar o seu nível de vibração através do uso do seu pensamento e das suas faculdades mentais, você começa a entrar em choque com determinadas coisas, né? Dogmas, crenças, paradigmas, rituais que a sociedade vive normalmente, normal, né? Tá dentro da normalidade desse padrão, e você começa a se questionar. Você fala, pô, mas peraí, isso aqui não faz sentido. Foi o que aconteceu com o Emerson aqui, tanto é que ele abandonou isso tudo aí e foi fazer outras coisas, tá? Agora, nós vamos fazer aqui uma conexão importantíssima. Da mesma forma que o nosso pensamento é a ferramenta da nossa mente consciente para utilizar as faculdades mentais, é ele também, aliás, ele é tudo, né? É ele também que nos possibilita criar imagens em nossa mente, através da razão e de outras faculdades mentais, né? Que nós vamos falar mais para frente, utilizando quem? A imaginação. Mais uma de nossas poderosas faculdades mentais. E eu vou deixar aqui para vocês agora, no card, a playlist sobre a mente. Para quem ainda não assistiu, não conhece esse tema, né? Sobre como nossa mente funciona, que está ligado a muito do que eu aprendi com o treinamento aí na Mind do professor, né? E tantas outras coisas. Então, tá aqui, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a imaginação. É a faculdade mental que mais nos faz a semelhança de Deus, que mais nos aproxima dele. É a força mais poderosa, linda e milagrosa que o mundo já conheceu. Vocês já pararam para pensar que tudo que existe no mundo físico, criado pelo homem, um dia foi um pensamento criativo na mente de alguém? Inclusive, os textos e conhecimentos passados por vários nomes, né, que eu já citei aqui, por tantos outros que nós sabemos, tá? Seja uma coisa física ou ideias, pensamentos, conexões, coisas que você vai descobrindo e que no caso você coloca num livro ou coloca na internet hoje, né? Na época deles lá não tinha isso não, né? Tudo veio da mente pensante, criadora e imaginativa de alguém. Tá? Então agora eu vou tomar uma aguinha até para vocês pensarem nisso. Vamos lá. Viajar na imaginação, consciente do que se está fazendo, indo ao mundo quântico, ao éter, à substância amorfa, à matriz divina, é o momento que você cria o que quiser. E você sabia que se essa ideia veio à sua mente, é porque você pode realizá-la? E aqui estamos falando novamente das leis do universo, sobre a lei dos recursos ou lei da abundância, que, não por coincidência, é a segunda apresentada por Raymond Holliwell no livro, ou seja, a primeira lei é a lei do pensamento e a segunda lei é a lei dos recursos, como ele chama, ou lei da abundância. Pois tudo está disponível no universo. Não existe escassez. E se você pescou essa ideia, é porque você tem como realizá-la. Senão, ela não teria chegado até você. Basta você se mover em ação. Você tem que fazer, você tem que correr atrás, né? Imaginar,
imaginar. Ao imaginar, você se coloca numa frequência de vibração mais alta, você está em contato mais próximo da sua consciência, do seu eu sou, do Criador. E se isso veio à sua mente, você é capaz de realizar. Porque se tudo que nós criamos, através do nosso pensamento, está disponível nessa energia criadora, nessa substância amorfa, nessa matriz divina, e nós, com a nossa imaginação, nós enxergamos aquilo, nós tivemos uma ideia, é porque essa ideia é possível de ser realizada. Inclusive eu lembro que uma vez, não me lembro aonde, mas eu me lembro que uma vez o professor Marcos falou o seguinte: quando você tem uma ideia e você não a coloca em prática, ou seja, não senta, define as metas, né, para você conquistar aquele objetivo, que é aquela ideia, e não parte em ações para fazer aquilo, e larga essa ideia vagando na sua mente, no seu pensamento, é óbvio que como o nosso pensamento é energia, né, são fótons de energia que estão vagando por aí, alguém em algum lugar, né, não importa onde, porque não existe essa coisa de espaço-tempo dentro do mundo, do universo, né? Alguém um dia, em algum momento, vai se conectar a essa ideia e vai colocar essa ideia em prática. Então, da mesma forma como você capta é ótimo, né? Capta determinadas ideias, essas ideias ou a forma primordial dessa ideia, alguma coisa que veio, ela já pode ter passado na mente de outra pessoa e essa pessoa acabou não fazendo. Então, quando você traz aquilo para você, e por estarmos no mundo de terceira dimensão, você leva para a ação a realização dessa ideia, você tirou, né, desse mundo quântico aí aquilo e colocou em prática. Claro, de repente alguém pode ter uma ideia parecida, alguma coisa ficou zanzando por aí, não tem problema, mas todos nós temos a capacidade, as condições e todas as leis do universo à nossa disposição, bem como as nossas faculdades mentais, para colocar as nossas ideias em prática. Então agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês um exercício, porque a imaginação, ela é tudo para a realização e para a criação e realização da vida que nós queremos para nós. Vocês me perdoem, mas como eu tô com o ventilador virado bem para mim, ele vai ressecando, né, a boca, os olhos, então aqui, porque tá muito calor, não tem condição de ficar com ele desligado. Então, eu vou ensinar para vocês um exercício para vocês fazerem, para vocês entrarem em contato com vocês mesmos. Ele é muito simples, tá? Você pode repetir quantas vezes você quiser. É legal você fazer num momento assim mais apropriado, onde você estará sozinho, num ambiente favorável. Então você pode fazer antes de dormir ou quando você acorda. Você pode dar uma caminhada num parque, entrar em contato com a natureza, pode dar uma caminhada na praia, sentar de frente para o mar. Você pode fazer isso rezando, né, quando você está conversando com Deus, meditando, para quem gosta de meditar, ou simplesmente ouvindo o som do mar ou o silêncio da mata, aquele silêncio gostoso que tem os barulhinhos da mata mesmo. Enfim, você precisa estar em contato com você mesmo. Para quem gosta de trabalhar com óleos essenciais, você pode fazer uso de um óleo essencial de lavanda, né, que ajuda bastante nesse processo aqui. E para quem quer ouvir uma música agradável, gostosa, eu vou deixar o link aqui no card de uma música da playlist de músicas de relaxamento do canal da Claudinha lá do Lightworkers. Vou deixar uma sugestão aqui para vocês. E lá tem outras, muitas músicas lindas. Tem de 10 minutos de duração, 20, 25, meia hora, aí você escolhe, tá? Então, você vai inspirar pelo nariz e vai soltar o ar pela boca, mas não soltar o ar assim, né, assim, não. Você vai soltar o ar pela boca, tipo assim, como se você estivesse bufando, sabe quando você solta o ar com força? Como se você estivesse descarregando todo o peso do seu dia ou de tudo aquilo que você
carrega nas costas, né? Muitas vezes até por uma escolha, né? Mas tipo assim, aquele tirar o ar com vontade, tá? Por 3 vezes seguidas, sem pressa, tá, pessoal? E aí você vai começar a entrar no seu mundo quântico, no seu mundo das suas memórias, que é mais uma faculdade mental que nós vamos falar mais para frente. Tentando se ligar, e talvez isso não aconteça numa primeira, numa segunda vez, porque o que eu vou sugerir aqui para vocês, às vezes é meio complicado, né, de tanta programação mental que a gente tem na nossa cabeça, de quando você era criança, de preferência aí dos seus 13, 12 anos para trás. Mas se você conseguir, principalmente para trás dos seus 8 anos, né, que era uma fase da nossa vida, é a fase da vida, né, de qualquer pessoa, quando nós sonhamos acordados. O que a criança mais faz? Ela imagina, ela brinca, ela cria coisas, ela conversa sozinha, ela faz muita coisa. Ela tem a mente dela aberta. Então, ela tem uma imaginação assim poderosíssima. E você também já passou por isso. Né? Muitas pessoas continuam sonhando até hoje através da sua imaginação e nem percebem isso, certo? Mas se você conseguir se conectar aí lá mais para trás, quanto mais para trás você conseguir, melhor, né? Busque dentro de você esses sonhos malucos, né? Segundo aí os adultos, né? Porque quando a gente é criança, os adultos falam umas coisas meio estranhas para nós, mas tudo bem. E se você conseguir essa lembrança, essa memória, esse contato, perceba o que acontece com o seu coração. Qual é a sensação, a emoção, o sentimento que você vai trazer com aquela memória. E aí, você vai se perguntar por qual motivo, se você identificar algum sonho de criança, alguma coisa que você queria fazer, né? Por qual motivo você não foi em busca desse sonho? Né? O que aconteceu que desconectou você daquilo? Claro, gente, aqui eu estou falando de coisas que você vai lembrar e que são passíveis de serem feitas, né? Claro que você não vai lembrar daqueles momentos que, eu vou me jogar de um avião, para ver se eu abro asa e saio voando. Não é isso, né? Dentro aqui das possibilidades desse planeta de terceira dimensão. Porque muitas vezes nós temos imaginações e que podem se tornar realidade, né? Então, qual o sentimento que vem? Pergunte-se por qual motivo você não foi em busca deles. Sinta como seu corpo vibra, lembrando de coisas que um dia você imaginou serem impossíveis, e armazene em sua memória. Porque isso pode sim se tornar realidade se você entender e acreditar que esse é o seu caminho. Se você lembrar de algo que você queria muito, e por muitos motivos largou de mão, até se esquecendo desse sonho, acredite, pode ser que ele seja o caminho para a sua verdadeira realização pessoal. Quantas pessoas nós não vemos mudando de área de trabalho? Eu mesma. Gente, eu trabalhei com nutrição, eu me formei com 21 anos praticamente em nutrição. Mas, apesar de fazer o meu trabalho com prazer, com vontade e tudo mais, tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que não era bem aquilo. Lógico que a nutrição me ajudou e me ajuda até hoje, tudo que eu aprendi, que eu passei, né, a trabalhar com esse processo de evolução pessoal, porque a nutrição está ligada diretamente ao nosso corpo físico, né, e tudo aquilo que nós comemos e tudo aquilo que nós fazemos produz uma vibração que se conecta mais ou menos com toda essa beleza do universo. Se você só come comida lixo, você vai estar envenenando o seu corpo, reduzindo o seu nível de vibração. Então, tudo tem a ver. Eu não estava num caminho errado, né? Tudo, de alguma maneira, pode levar você à realização do seu sonho, né? Mas será que, de repente, você fala assim, putz, eu queria fazer tal coisa, olha, hoje eu sou, sei lá,
não sei, outra coisa que não tem nada a ver, e aí você fala, tá na hora de eu mudar de profissão. Quantas pessoas não mudam de profissão? Quantas pessoas não acabam encontrando a sua realização pessoal, começando do zero, uma coisa, e que elas conseguem construir isso rapidamente, comparado com a profissão escolhida ou com o trabalho desenvolvido durante anos, e a pessoa nunca se realiza, tá sempre de mal com a vida, né? E por que eu estou dizendo para vocês que é interessante fazer esse exercício? Porque quando somos crianças, especialmente até os 7, 8 anos por aí, primeiro, nós temos uma mente livre de crenças limitantes. Nós temos liberdade em nossos pensamentos, em nossa imaginação, justamente porque nós não temos as crenças. E por não conhecermos limites passados por essas crenças dos adultos, nós viajamos nesse universo quântico e infinito. E também por isso temos uma conexão mais forte com a nossa essência. Quando nós somos crianças, nós vibramos numa frequência muito mais alta do que quando passamos dos 7, 8 anos, depois dos 14, 15 anos, depois dos 21, lá para frente. Porque a partir dessas idades nós já começamos a fazer perguntas, a mente subconsciente já está programada e impregnada pelas coisas dos adultos, então quanto mais nós vamos crescendo em idade, nós entramos naquela fase dos porquês, e aí nós já estamos começando a formar a nossa mente consciente, o nosso subconsciente programado ali, e depois a gente começa, depois dos porquês, a gente está processando essas informações, depois a gente quer começar a ter a nossa própria vida, aí entra a fase da adolescência, e aquele turbilhão de coisas, tem a ver com os nossos hormônios e tal, e quanto mais o tempo passa, mais nós nos afastamos da nossa essência, porque nós entramos na vida do sistema, nós entramos na rotina, nós entramos naquela coisa do eu tenho que estudar, trabalhar, arrumar um emprego, sustentar minha família, eu tenho que me virar, eu tenho que cuidar da minha vida, porque teoricamente ninguém tem que ficar na casa de mamãe e papai, né? Tem que cuidar da sua vida, e hoje nós vemos jovens de 40, 45, 50 anos morando com papai e com mamãe, sendo sustentados por eles e defendendo um sistema, né? Onde ele não quer fazer nada, né? Ele não sabe qual é o peso da responsabilidade de uma vida. Então, tudo isso, pessoal, tá ligado, tá? Então, quando nós temos até mais ou menos 7, 8 anos de idade, nós estamos muito mais próximos da nossa verdadeira origem do ser, da nossa geração no sentido da barriga da nossa mãe mesmo. Né? Nós estamos mais próximos do momento do nosso nascimento, nós estamos mais puros, mais ingênuos, e não temos limites em nossa mente, e conseguimos, sem saber, através dessas imaginações malucas, estar muito perto da nossa verdadeira missão aqui como ser único, como ser e único que existe, porque não existe ninguém exatamente igual a nós. E é essa missão, quer dizer, além de ser feliz, né? Porque a felicidade é um estado, nós estamos aqui, deveríamos todos ser felizes, não estou falando de alegria, estou falando de felicidade, contentamento, né? E de evolução. Essas são duas missões que nós temos aqui como seres de luz que somos, mas nós temos algo a cumprir aqui nesse espaço que nós estamos ocupando hoje, que seria a nossa missão, o nosso fazer aquilo que nos dá prazer, fazer as coisas com amor, desenvolver um caminho onde nós vamos evoluir a nossa vida e ajudar as pessoas a também evoluir a vida delas, e cada um com a sua forma, tendo uma empresa, gerando aí vários empregos, né, dando a possibilidade para que as pessoas tenham uma condição financeira razoável, né? E se por acaso você é empregado de alguém e você não está satisfeito com o seu emprego ou com o quanto você ganha, cabe a você partir em ações para ir buscar efetivamente uma coisa melhor. Você não é oprimido
pelo seu patrão e nem pelo sistema. Você constrói a vida que você quer, você faz as suas escolhas. Então, se hoje você está no emprego que você odeia, que você não gosta do seu chefe, que você não gosta de ir para lá, que você fica bravo, que só te gera estresse, aí você chega em casa, chuta o cachorro, briga com a mulher, não quer falar com os filhos, senta na frente da televisão e fica assistindo jornal, falando um monte de besteira, novela, filme, série, e depois você vai dormir e começa o dia de novo, é o seu patrão, quem que é que está obrigando você a viver nesta vida? É você mesmo, pelas suas escolhas, pelo nível de frequência de vibração que você tem. Então, se você não quer isso para você, porque você criou o seu inferno, parta em busca de conhecimentos, estudo, entendimento e ações para você criar o seu céu ali na frente, né? Então, quando nós somos crianças, nós temos essa imaginação maravilhosa e ao longo do tempo nós vamos perdendo isso, entrando nesse sistema aí que eu acabei de descrever. E como, pessoal, nós somos cerceados no quesito imaginação. E o pior é que nós mesmos nos bloqueamos. Parece que porque nós ficamos adultos, nós somos proibidos de imaginar. Quando a gente se pega pensando alguma coisa assim que óbvio, né, não seria plausível, a gente começa a rir e falar, imagina, que ideia mais besta, eu sou um bobo mesmo, posso acreditar num negócio desse? Pode! Nós nos cerceamos, mas os outros nos cerceiam. O sistema faz isso. Então, quantas vezes ouvimos a célebre frase, larga a mão de pensar besteira, menino. Não é assim? Onde você estava com a cabeça para achar que ia conseguir fazer uma coisa dessas? Olha, eu não sei não, essa ideia que você tem aí até parece boa, mas você já pensou em tudo que pode dar errado? E essas frases são ditas por pessoas da nossa família, por amigos, por conhecidos. Quando você tem uma ideia e aí você começa a falar sobre aquilo, há uma grande probabilidade da maioria das pessoas só irem lá para cortar o seu barato, literalmente. Então, quando você tiver uma ideia, boca fechada, não fale nada, guarde ela com você, porque tudo que você não precisa são pessoas dizendo para você que você não é capaz de realizar aquilo lá, tá bom? Esse cerceamento já faz parte do sistema. Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou dar uma pausa, eu espero que dê certo, para eu trocar minha iluminação. Peraí que eu já volto, tá? Continuando, acho que deu certo, né? Então, vamos lá. Esse cerceamento já faz parte do sistema em todas as fases da nossa vida, até porque as pessoas já estão programadas para pensar sempre no pior. Como já falei aqui hoje e nesse canal várias vezes, inúmeras vezes, pelos ensinamentos das leis do universo. Podemos criar nosso céu ou nosso inferno, e tudo depende da forma como pensamos, imaginando e sentindo a emoção que aquele pensamento causa. Se eu penso em doenças, brigas entre as nações, contas para pagar, vejo cenas de acidentes, de assaltos, ouço músicas sobre relacionamentos amorosos que só falam de dependência, consumo de álcool, traição e tudo isso daí que vocês já sabem ao que eu estou me referindo, né? E naturalmente sinto essas emoções dentro de mim, mesmo que eu acredite que não, mas eu estou sendo programada, tá? O que eu estou criando em minha imaginação e o que eu posso esperar em minha vida, em qual frequência de vibração eu mantenho a minha consciência. E eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que eu tenho aqui que fala justamente você pode criar seu céu ou seu inferno. E é assim, simples de entender, mas um bloqueio enorme para quebrar essas barreiras que nós temos dentro de nós e agir com Deus, criando com Ele nosso céu por aqui. E as mídias dão aquela força para o medo e as dúvidas se manterem, enchendo a cabeça das pessoas com cultura lixo, informações de insegurança, cultuando artistas e pseudo-celebridades que só fazem reforçar cada vez mais o bloqueio das nossas mentes. Pessoal, se Shakespeare
Tchaikovsky, Villa-Lobos e tantos outros mestres que eu poderia citar aqui ouvissem as músicas que a mídia divulga hoje, porque toda música com letra contém uma poesia, né? Então nós estamos falando aqui da música em si e da poesia que ela traz, né? Acho que eles estariam tendo um troço, literalmente. O sistema nos leva a parar de apreciar o belo para nos impor tudo que é de pior e que o ser humano tem capacidade de criar. Basta olhar hoje, por exemplo, quem o sistema criou como modelo da mulher brasileira. Não sei se estão sabendo aí, mas existe uma certa artista que está sendo colocada como modelo da mulher brasileira, tá? Passando essa imagem para o mundo inteiro. Né? E é o próprio sistema que cria essas subcelebridades que não tem nada, elas são totalmente o oposto do que você pode esperar de um artista que veio para trazer o belo, que veio trabalhar em harmonia com as leis do universo. Esse tipo de subcelebridade que existem muitas, a maior parte dos artistas, tanto os famosões quanto os não tão famosões, né, que aparecem na mídia, isso já de muito tempo, eles são criados pelo próprio sistema para colocar um monte de lixo na nossa cabeça. E as pessoas não conseguem perceber isso e ficam cultuando pessoas que só estão fazendo a gente se manter na não-luz, trabalhando para o sistema, entende? Então, quem não está desperto, acredita nisso, copia, faz o que ela, né, no caso essa específica que eu estou falando, o que qualquer um deles faz, achando que tudo é lindo. Então é a nossa imaginação sendo conduzida pela não-luz ou pelas trevas, se você preferir. E como isso acontece com todas as pessoas com quem você tem contato, acreditam nisso. E você vê pais e mães mostrando isso para os seus filhos, levando eles no cinema para assistir esses filmes que se dizem infantis, mas que de infantil não tem nada. Se você parar para prestar atenção, a quantidade de mensagem subliminar que tem neles, a mensagem que esses filmes, esses desenhinhos infantil hoje estão passando, as músicas, não sei se vocês já perceberam, mas as faixas etárias estão diminuindo para ter aí, olha, não recomendado tá diminuindo, você tá vendo coisas acontecer hoje assim na televisão, assim a olhos vistos, que você fala, gente, o que uma criança vendo um trem desse aí vai virar, vai pensar da vida, vai virar o que nós estamos vendo, a baixaria que o mundo está se tornando, pessoal. Olha como isso tudo é uma coisa muito complicada. E eu estou insistindo nisso com vocês aqui, apesar de eu saber que muita gente que está aqui sabe de tudo isso, mas é necessário nós falarmos, porque isso é despertar. Isso é compreender como nós somos escravizados por tudo isso, tá? Lembre-se sempre, toda vez que construímos uma imagem em nossa mente, somos capazes de fazer isso. Já dizia o Bob Proctor, e eu ressalto, seja para o bem ou seja para o mal, seja para o bom ou seja para o ruim. Então, qual a conclusão que podemos chegar? Que o nosso pensamento é o lugar mais importante que devemos cuidar e estar, pois a partir da nossa imaginação e da utilização de todas as outras faculdades mentais e sabendo o que realmente queremos na vida, podemos imaginar e criar isso para nós. Para conseguirmos estar atentos em tudo e fugirmos desse sistema que nos oprime, e essa é bem a palavra certa, precisamos fazer uso de mais uma de nossas faculdades mentais, que é a percepção. E é com ela que nós vamos iniciar a nossa próxima aula, que eu já adianto para vocês. Não sei se será na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira, que seria dia 7, porque eu vou fazer uma viagem agora nesse próximo final de semana e eu não sei se vai dar tempo de eu produzir esse conteúdo para vocês, tá? Então, se não for agora na próxima terça-feira, será na outra, que acho que é dia 14, tá bom, pessoal? Nós teria muito mais coisas
para eu falar para vocês sobre a razão e a imaginação, mas isso daqui é uma gota, né, num oceano para despertar a sua curiosidade, para ir pesquisar mais, ir estudar mais, ir em busca da sua evolução pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, e acima de tudo compreendido o que eu expliquei aqui. Eu agradeço a presença de todos, sei que o vídeo ficou um pouco comprido, mas como eu sempre digo, quem quer realmente aprender, quem quer conhecer, dedica o seu tempo para isso. Eu encontro vocês em outros vídeos aqui, eu estou deixando playlist, vídeo, tem comentário fixado, tem coisa na descrição, enfim, fiquem comigo mais um pouco, muita paz, dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Agradeço todo mundo, pessoal. Tchau, tchau.